Pastor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós terminamos hoje as cartas de João, falando sobre a terceira carta de João, que, da mesma forma que a segunda carta, é bem curtinha. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já vimos que o escritor da carta era o presbítero, no caso, João. A gente já estudou isso antes, e eu mesmo aqui é João quem escreve a carta. Ele está escrevendo a carta para uma pessoa de nome Gaio. E aí fica difícil nós sabermos quem era este Gaio, porque Gaio é um dos nomes mais comuns do Império Romano na época em que João estava escrevendo a carta. Então haviam muitas pessoas com este nome, o nome de Gaio. O que os estudiosos dizem é que, muito provavelmente, este Gaio era uma pessoa de liderança na igreja da qual João está falando, porque João fala de outros personagens, de outras pessoas, então muito provavelmente era um dos colegas daquela igreja e ele exercia uma certa liderança. O tema desta carta, de novo, ele está falando sobre a hospitalidade, sobre receber pessoas que estejam na obra do Senhor e ter cuidado com pessoas que não estão na obra do Senhor, aqueles que estão levando falsas doutrinas. E ele faz uma censura agora por comportamentos que são comportamentos anticristãos. Então, Paulo entende que esses comportamentos não são dignos de Jesus. Muito bem, ele começa elogiando Gaio para dar um contraponto, para dar uma comparação. Ele fala o que de Gaio? Que Gaio tinha valores espirituais, em verdade e em amor. Que Gaio, através da sua pregação, do seu ministério, correspondia a este comportamento verdadeiro na doutrina, nos mandamentos, em obediência, em amor. E ele era quem tanto ensinava quanto demonstrava aquilo que estava sendo dito, aquilo que estava sendo ressaltado como positivo por João. Em outras palavras, aquilo que Gaio dizia, Gaio fazia. Aquilo que Gaio fazia e dizia e pregava e ensinava era dentro dos ensinamentos, era em obediência aos ensinamentos. Portanto, ele estava em conformidade com a verdade, ou em conformidade, em obediência com os ensinamentos de Cristo. Ele chama de meus filhos. Toda vez que um autor fala de meus filhos, meus filhinhos, muito provavelmente ele está falando de uma conversão. Normalmente, quem auxilia, quem vai junto com a pessoa na conversão, acaba tendo aquela pessoa como se fosse um filho, e é um filho espiritual. Então, muito provavelmente, este Gaio que está escrito aqui era o resultado, né? A vida dele, a vida de conversão, era o resultado do trabalho de João. E ele tinha orgulho daquilo que ele tinha feito, porque Gaio havia aprendido corretamente. Muito diferente de Diótrefes. Diótrefes, por esse nome, nós já vemos que existe aqui uma distinção. Primeiro que não era um nome judeu, era um nome que dizia respeito ao deus Zeus, que era o principal deus dos gentios. Diótrefes quer dizer criado por Zeus, ou seja, indica que a origem dele não é judia, mas que a origem dele é gentia. E era um nome muito utilizado em famílias ricas, em famílias nobres, em famílias que eram mais antigas.
Não se sabe ao certo quem era esse Diótrefes. Muitas pessoas, muitos estudiosos imaginam que ele deveria ser um bispo, porque naquela época da carta, a carta deve ter sido escrita mais ou menos em 115 depois de Cristo. Naquela época já existiam, já se elegiam os bispos, que tinham autoridades sobre os membros, sobre os presbíteros de uma determinada região. Então imagina-se que este Diótrefes, ou ele era um bispo, porque nesta época já existia o episcopado monárquico, ou seja, a eleição de bispos, ou ele era um candidato ao episcopado, ou seja, ele e Gaio estavam disputando a vaga de bispo daquela região. Então, não se sabe ao certo se ele já era bispo ou se ele ainda estava disputando esta vaga com o próprio Gaio. Se ele já era bispo, ele era um bispo legítimo, eleito de forma legítima, porque João não fala nada a esse respeito, portanto, se ele era um bispo, ele era legítimo, mas ele estava se insurgindo contra João, ou seja, ele estava manifestando uma arrogância, buscando um poder, buscando status, buscando posição. Então, na visão de João, as obras, tanto de Diótrefes quanto as outras obras, elas são más quando elas vêm do diabo. E quais seriam estas? As obras de Diótrefes eram a arrogância de se colocar em uma posição superior a de todo mundo, ditando o que ele quer como regra, desrespeitando a autoridade de João. Mas que autoridade de João se ele não era bispo? Pois é, mas João era presbítero, ele era o presbítero, ele era o discípulo, ele era o apóstolo, ele é que andou com Jesus. Então ele tinha uma autoridade, a autoridade de quem havia andado com Jesus, que havia aprendido diretamente de Jesus, que havia participado da obra de Jesus enquanto na terra. Mas isso não era a única coisa. Ele também estava caluniando, ele estava difamando João. Ele não acolhia os irmãos e ele achava ruim quando um outro irmão acolhia algum missionário, algum evangelista. Então ele expulsava quem era amoroso, quem era solidário, quem era hospitaleiro. E João, então, ele ameaça, na verdade, Diótrefes, dizendo o seguinte: olha, eu vou reprovar publicamente, porque é assim que se faz, primeiro chama-se atenção, depois se reprova publicamente e ter-se uma ação disciplinar. Então, quando eu for aí, eu vou fazer estas coisas todas, porque a autoridade de o discípulo, de o presbítero, era de João, e ele estava passando por cima de João. Então, ele tinha essa autoridade para fazer essas coisas todas. Nós não sabemos se ele foi, nós não sabemos o que aconteceu, nós não sabemos que fim levou Diótrefes, que fim levou todas essas coisas, se João efetivamente foi até lá e fez o que ele está dizendo que deveria ter sido feito. Por outro lado, ele começa a elogiar também Demétrio. Demétrio era aquele que aprendia por imitação, ele fala bem de Demétrio, e que todos dão o testemunho de Demétrio, e ele diz para Gaio: olha, Gaio, amado, não imites o mal, ou seja, não esqueça do Diótrefes, lembra do Demétrio. Assim como eu estou dizendo que você está certo, e eu estou dizendo que Demétrio está certo, e eu estou dizendo que Diótrefes está errado,
aprenda por imitação. Não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. Então aqui esta é uma lição para nós, meu amado. No finalzinho do livro, João ainda coloca mais uma liçãozinha para nós. Nós devemos ser imitadores dos bons. Nós devemos imitar o bem, nós devemos nos afastar do mal e não imitar o mal, mas fazer aquilo que é bom. Imitar Jesus, imitar aqueles que são sérios, imitar aqueles que são verdadeiros evangelistas, verdadeiros profetas, verdadeiros missionários, e não os ruins. Tá? E ele recomenda, então, né? Eles eram recomendados por carta. Então, Demétrio estava sendo recomendado, inclusive, por carta. Isso era comum. As pessoas iam para as comunidades e levavam cartas de recomendação. Elas mesmas levaram as suas próprias cartas de recomendação. Finalmente, ele conclui, ele faz uma despedida pessoal, porque ele está escrevendo não para a igreja, ele está escrevendo para o Gaio, né? E ele diz: paz seja contigo. Nós já explicamos o shalom, nós já explicamos a paz, né? Os amigos te saúdam e saúdam também os amigos nome por nome. E aí a gente não sabe quais são esses nomes porque não ficou na carta. Mas ele se despede pessoalmente e também pela carta os amigos se despedem dele. Com isso nós fechamos as 3 cartas de João e nós vemos que existem pontos muito importantes, pontos que o amado retorne, leia de novo, leia com cautela, ouça de novo e pede para o Espírito Santo que te fale mais profundamente, que te ensine mais profundamente acerca das verdades, acerca dos mistérios de Deus, para que nós não sejamos presas fáceis dos falsos, daqueles que vêm trazer o erro para as nossas vidas, para as nossas almas, para os nossos corações. Amém, amados? Bons estudos.